Existe um tipo de perda que ninguém te avisa que vai acontecer. Não é perda de emprego, não é perda de pessoa, não é nada que você consegue colocar numa frase e mandar num áudio para alguém sem parecer que está exagerando ou sendo dramático. É a perda de uma versão de você que você nem sabia que queria guardar. E ela não chega de uma vez. Ela vem aos poucos, em momentos pequenos, em conversas que antes faziam sentido e que de repente parecem ocas. Em certezas que funcionavam ontem e que hoje você não consegue mais sustentar sem perceber que está fingindo. Em relacionamentos que continuam iguais por fora, mas que por dentro começaram a exigir de você uma compressão que antes não tinha nome e que agora você não consegue mais ignorar. Nietzsche descreveu esse processo com uma precisão que levou a psicologia mais de 100 anos para alcançar em laboratório. E ele não descreveu como tragédia, descreveu como inevitabilidade. Para quem decide pensar de verdade, não pensar para confirmar o que já acredita, mas pensar para testar, para destruir, para ver o que sobra quando você tira os andaimes, a consciência não expande sem destruir. Ela tira antes de dar, e o que ela tira primeiro não é o que você esperaria. Esse vídeo vai nomear o que a consciência tira de você, em que ordem isso acontece, porque dói do jeito específico que dói. E o que Nietzsche propôs para quem já passou do ponto em que não dá mais para voltar atrás. Não motivação. Não frase bonita em fundo escuro. Mapa. Você provavelmente já está em algum ponto desse processo. Talvez no começo, quando as primeiras certezas começam a rachar, mas você ainda consegue ignorar. Talvez no meio, quando já não dá mais para ignorar, mas o próximo passo ainda não apareceu. Talvez num ponto que você não sabe nomear, mas que reconhece nessa descrição. A questão não é se vai acontecer. Já está acontecendo. A questão é se você vai entender o que está vivendo enquanto vive, ou só vai entender olhando para trás, quando a poeira assentar. Antes de continuar, se você chegou até esse canal, provavelmente já percebeu que aqui não tem filosofia de autoajuda. Tem filosofia de verdade. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora e deixa o like nesse vídeo. O algoritmo não distribui esse tipo de conteúdo por conta própria. Quem está aqui decide se ele chega em mais pessoas que estão prontas para ouvir. A palavra consciência foi usada tantas vezes em tantos contextos diferentes que perdeu a forma. Aparece em retiro espiritual de fim de semana, em post de coach de produtividade, em título de podcast de autoajuda. E em todos esses contextos, ela carrega a mesma promessa implícita: consciência é boa, consciência expande, consciência liberta. Quanto mais, melhor. O problema com essa promessa não é que seja falsa, é que é incompleta de um jeito que muda tudo. Nietzsche leu os gregos, absorveu Schopenhauer, observou o ser humano com uma frieza que a maioria dos filósofos não se permitia, e chegou a uma conclusão radicalmente diferente da que o século XIX queria ouvir. A consciência não é neutra, não é uma ferramenta que você pega, usa para resolver um problema intelectual e guarda de volta no armário. Quando ela funciona de verdade, quando vai além de confirmar o que você já acredita, ela reorganiza. E reorganizar significa, obrigatoriamente, que algumas coisas não sobrevivem ao processo. Existe uma distinção que Nietzsche fazia e que quase nunca aparece nas discussões populares sobre ele: a diferença entre a consciência que circula e a consciência que penetra. A maioria das pessoas que acredita estar trabalhando o autoconhecimento está em modo circular. Pensa sobre os mesmos temas, chega nas mesmas conclusões levemente refinadas, sente que está crescendo e não muda nada estrutural. É um movimento real, mas é movimento na superfície. A consciência que penetra é diferente. Ela não vai até o comportamento. Vai até a crença que gera o comportamento. Não vai até o sintoma. Vai até o valor que o sustenta. E quando chega lá, quando vai fundo o suficiente para tocar nas estruturas que organizam o que você acha que é certo, o que vale a pena, quem você deve ser, o que encontra raramente é bonito. Raramente é confortável e raramente deixa tudo igual depois. Nietzsche chamava isso de Wille zur Wahrheit,
vontade de verdade, e distinguia com cuidado da vontade de saber, que é intelectual, curiosa, satisfeita com uma boa explicação. A vontade de verdade não para na explicação. Ela continua empurrando quando você quer parar, vai até onde a explicação começa a custar algo. E quando empurra longe demais, quando vai até as fundações em vez de ficar na fachada, começa a desfazer as estruturas que você usava para funcionar sem precisar pensar nelas. Você já parou no meio de uma explicação que estava dando para alguém e percebeu que não acreditava mais no que estava dizendo? Que a frase saiu automática, como sempre sai, mas alguma coisa em você ficou quieta e observou? Esse é o primeiro sinal. Não de que você está errado, de que a consciência começou a penetrar. E uma vez que ela começa, não tem como mandar de volta. A primeira coisa que a consciência tira não é uma crença específica. É algo mais fundamental e mais invisível, a certeza em geral. A capacidade de acreditar em qualquer coisa com a tranquilidade de quem nunca testou. E essa perda é desorientadora de um jeito que a maioria das pessoas não consegue nomear, porque a certeza era invisível enquanto estava lá. Você só percebe o chão quando ele some. Nietzsche descreveu esse momento como a morte de Deus, e foi mal interpretado por gerações porque a leitura mais fácil é a anticlerical, o filósofo provocador atacando a religião. Mas o que ele estava dizendo era mais preciso e muito mais perturbador do que qualquer provocação. Deus, no sentido que ele usava, não é necessariamente o Deus da religião. É qualquer sistema de valores que você recebe pronto, que organiza o que é certo e errado, o que vale a pena e o que não vale, quem você deve ser e como deve viver, antes de você ter maturidade para avaliar se concorda. A religião é a versão mais óbvia, mas existe o Deus da família, o conjunto de expectativas que define quem você é naquele núcleo, o que significa ser bem-sucedido, o que significa ser uma boa pessoa, quais escolhas são aceitáveis e quais não são. Existe o Deus do grupo político, a narrativa que organiza quem são os bons e os maus, onde está a virtude, contra o que você deve se posicionar para pertencer. Existe o Deus da carreira, a crença de que determinado caminho profissional tem um significado inerente que justifica o que você abre mão para segui-lo. Quando a consciência começa a trabalhar de verdade, esses sistemas começam a aparecer como sistemas. Construídos, transmitidos, contingentes, poderiam ter sido diferentes, e quando você vê a estrutura, ela perde a função que tinha quando era invisível. Pesquisadores de psicologia existencial documentaram ao longo de décadas um padrão que confirma o que Nietzsche havia descrito filosoficamente. Quando pessoas são expostas a qualquer coisa que ameace as estruturas de sentido que as sustentam, mesmo sutilmente, mesmo sem intenção, a resposta automática é agarrar com mais força o sistema de valores do grupo de pertencimento. É uma reação de proteção. Quando o chão treme, você agarra o que parece sólido. A consciência que vai fundo faz o chão tremer com frequência crescente, e o impulso de agarrar os sistemas antigos é proporcional ao quanto o chão está tremendo. O problema que Nietzsche identificava não era esse impulso em si. É humano, é compreensível, é quase inevitável. O problema era quando o impulso virava estratégia permanente. Quando a pessoa descobria que agarrar com mais força funcionava para diminuir a ansiedade, e então repetia o movimento toda vez que a consciência ameaçava ir fundo demais. Até que agarrar virava automático, e a consciência parava de penetrar porque o sistema aprendia a desviar antes que custasse algo. Nietzsche dizia que qualquer sistema de valores que você não consegue examinar sem ansiedade não é uma crença. É uma âncora de emergência, e âncoras de emergência não foram feitas para ser filosofia de vida. Foram feitas para o momento de crise. Usá-las como base permanente não é estabilidade, é medo com nome mais respeitável. Existe uma diferença que leva tempo para perceber entre acreditar em algo e precisar acreditar em algo. Por dentro, as duas não se distinguem facilmente.
De fora, são idênticas. Nietzsche passava a vida inteira tentando descobrir nas suas próprias crenças quais ele realmente havia escolhido e quais ele simplesmente não conseguia abandonar porque o custo era alto demais. A maioria das pessoas nunca faz essa distinção, não porque não quer, porque o momento em que você começa a fazer essa pergunta é o momento em que a primeira certeza começa a rachar. E rachar dói antes de libertar. A segunda perda é mais concreta que a primeira e mais dolorosa, porque a certeza era abstrata, tinha uma qualidade quase atmosférica, você só percebe quando some. O pertencimento tem rosto, tem nome, tem histórico. Tem o grupo de amigos que você vai deixar de frequentar sem conseguir explicar exatamente por quê. Tem a conversa que antes te animava e que agora te deixa com aquela sensação levemente vazia que você tenta ignorar, mas não consegue mais. Tem o jantar em que você olha para pessoas que ama e percebe que a versão de você que está sentada à mesa é uma versão que você passou anos construindo para caber naquele espaço e que essa versão está ficando cada vez menor. Nietzsche escreveu nos fragmentos póstumos, os que ficaram fora dos livros mais citados, os que a curadoria da irmã suprimiu por inconveniência, que o pensamento genuíno é solitário por natureza. Não porque quem pensa genuinamente seja antissocial ou superior, mas porque o pensamento que busca aprovação antes de buscar verdade já está comprometido antes de começar. Você não consegue pensar em público da mesma forma que pensa em privado. O espaço social exige uma versão de você que seja legível para o grupo. E quanto mais você cresce para fora dos limites do que o grupo consegue processar, mais a versão que você pode mostrar diverge da versão que você está se tornando. Existe uma distinção que clareia isso, entre pertencimento real e o que custa caro demais para ser chamado de pertencimento. O pertencimento que exige que você deixe partes de si do lado de fora para entrar. Que você concorde quando não concorda, que você reduza o que pensa para caber no que o grupo suporta ouvir. Que você ria de coisas que não acha graça, porque a alternativa é o silêncio desconfortável que ninguém sabe como navegar. Durante anos, isso não parece um problema, parece generosidade, parece flexibilidade social. Parece a maturidade de quem entende que nenhuma relação é perfeita. Só quando a consciência vai fundo é que você percebe que o preço acumulado foi a autenticidade e que você passou anos sendo aceito por uma versão sua que está ficando cada vez mais distante de quem você está se tornando. A neurociência documentou algo que explica por que esse processo é fisicamente difícil, não só emocionalmente. Pesquisas usando imageamento cerebral mostraram que exclusão social, real ou antecipada, ativa as mesmas regiões cerebrais que dor física. Não é metáfora. É o mesmo processamento neural. O cérebro literalmente não distingue entre ser rejeitado pelo grupo e levar uma pancada. O que significa que quando a consciência te leva para fora dos limites do pertencimento antigo, o sistema nervoso processa como emergência, com toda a urgência e toda a reatividade de uma ameaça concreta. E a resposta natural à emergência é recuar, não avançar. Nietzsche sabia disso sem ter vocabulário neurológico para descrever, e decidiu pagar o custo de qualquer forma. Perdeu Wagner, o amigo e ídolo que havia virado adversário intelectual numa ruptura que durou anos de cartas progressivamente mais tensas até o silêncio definitivo. Perdeu colegas acadêmicos, perdeu a saúde, perdeu por fim a lucidez. E escreveu, num aforismo de Gaia Ciência, que a árvore que quer crescer em altura precisa de raízes que desçam fundo, e que quanto mais ela cresce para a luz, mais as raízes precisam ir para a escuridão. O crescimento e o custo não são separáveis, são o mesmo movimento em direções opostas. Existe um tipo de saudade que não é de pessoa nem de lugar. É saudade de uma versão de você que conseguia estar em certos espaços sem sentir o peso de estar se comprimindo, que participava de certas conversas sem a sensação de estar representando um papel, que ria automático sem notar que estava rindo automático,
Esse peso, quando ele aparece e não vai mais embora, é o sinal. Não de que as pessoas ao redor são ruins, não de que você ficou arrogante ou difícil, de que o espaço ficou pequeno, e espaços que ficaram pequenos não ficam grandes de volta, só porque você quer que fiquem. Aliás, e esse é o ponto em que a maioria das pessoas tenta encontrar um atalho. Um resumo que entregue o mapa sem exigir que você entre no território. Uma explicação que organize tudo sem o custo de encontrar o original. Para quem quer ir à fonte, ler Nietzsche no ritmo e na intensidade que ele construiu, não o que os outros dizem sobre ele, deixei na descrição o link para a Biblioteca Nietzsche, um box com os 4 livros principais numa edição brasileira de qualidade. Para quem quer o contexto maior, entender como Nietzsche se conecta com Freud, com Jung, com Lacan, com Aristóteles e Platão, tem também a coleção Saberes, que entrega esse mapa com profundidade real. Os 2 links estão na descrição. Primeiro e segundo links. Vale muito a pena. A terceira perda é a mais difícil de nomear porque não tem endereço externo. As 2 primeiras, a certeza e o pertencimento, são dolorosas, mas você consegue apontar para elas. Consegue dizer, perdi aquela crença, perdi aquela dinâmica. A terceira perda está em você. Ou melhor, é algo que você pensava ser você, mas que foi construído antes de você ter maturidade para escolher o que construir. Jung desenvolveu ao longo da vida um conceito que começou a fazer sentido para mim só depois de entender Nietzsche. Ele chamou de persona, não no sentido moderno de personagem público gerenciado para redes sociais, mas no sentido original latino, a máscara de teatro. A persona junguiana é o conjunto de características que você desenvolveu para ser aceito, amado, respeitado pelo grupo em que cresceu. Não é mentira, é seleção. Você mostrou o que era bem-vindo e escondeu o que não era. Fez isso tão cedo e tão consistentemente que em algum ponto parou de saber que estava fazendo. A persona deixou de ser estratégia e virou identidade. Nietzsche chamava o mesmo fenômeno de eu do rebanho. A versão de você que foi construída pelos tu deves que chegaram de fora antes de você ter um eu quero para opor. E o que a consciência faz, quando vai fundo o suficiente, é começar a iluminar a diferença entre o que você escolheu ser e o que você foi construído para ser. Essa diferença, quando aparece com clareza, tem uma qualidade específica. Não é culpa, não é vergonha, não é raiva. É estranhamento. Você olha para padrões que repete há anos e não reconhece de onde vieram. Olha para escolhas que fez com convicção e não consegue mais encontrar a convicção que as sustentava. Olha para a versão de você que aparece em determinados contextos e percebe que ela tem pouco a ver com quem você é quando ninguém está esperando nada. Jung chamou esse processo de encontro com a sombra, o conjunto de características, impulsos, capacidades e desejos que você empurrou para o inconsciente porque aprendeu cedo que não eram bem-vindos. A sombra não desaparece quando reprimida. Ela opera por baixo, influenciando comportamentos que você não consegue explicar, projetando nos outros o que você não aceita em si mesmo, criando padrões que você repete sem entender por quê. Quando a consciência começa a iluminar a sombra, o que aparece primeiro não é libertação, é reconhecimento incômodo. Você encontra partes de você que nunca integrou, não porque fossem ruins, mas porque eram inconvenientes para a versão que você precisava ser. Você já reagiu a uma situação de um jeito que surpreendeu você mesmo? Com uma raiva que não cabia no tamanho da situação, ou com uma indiferença que não deveria estar lá, ou com um medo sem explicação óbvia. Nietzsche dizia que o autoconhecimento real começa quando você para de se surpreender com suas próprias reações e começa a investigá-las. Não para se julgar, para entender de onde vem, porque o que você não entende em você mesmo controla você com muito mais eficiência do que qualquer coisa externa jamais poderia. Existe um momento no processo que não é dramático. Não tem música de fundo, não tem revelação cinematográfica, não tem um instante preciso que você consegue apontar e dizer:
Foi aqui que tudo mudou. É um momento silencioso, quase banal. Você percebe que as certezas antigas não funcionam mais, que o pertencimento antigo ficou caro demais para manter, que a identidade que construiu para ser aceito está rachando por dentro e que você ainda não tem nada novo para colocar no lugar. Esse momento tem nome. Nietzsche chamou de niilismo e passou a vida inteira tentando fazer as pessoas entenderem que era uma fase, não um destino, que o vazio não era o fim do processo, era o meio. O niilismo na leitura popular virou estética, o adolescente de capuz preto que diz que nada importa, o intelectual cínico que usa o ceticismo como personalidade. A postura de quem desconstruiu tudo e usa essa desconstrução como identidade, porque desconstruir parece mais sofisticado do que construir, e construir exige acreditar em algo, e acreditar parece ingenuidade depois de tudo que foi destruído. Nietzsche odiaria cada versão disso. Para ele, o niilismo não era postura, era diagnóstico, era o nome de uma condição real que acontece quando você remove o andaime antes de aprender a ficar em pé sem ele. Ele descreveu dois tipos com uma precisão que a psicologia levou décadas para formalizar em outros termos. O niilismo passivo é o estado de quem chegou no vale e ficou. Não por escolha deliberada, por não saber que havia um próximo movimento. A pessoa que passou pelo processo de destruição das certezas herdadas sentiu o vazio que isso deixou e interpretou o vazio como chegada em vez de passagem. Que usa o ceticismo como escudo, que desconstruiu tudo e usa essa desconstrução para não precisar construir nada, porque construir exige risco, e o risco de se decepcionar de novo parece insuportável depois de tudo que já desmoronou. Esse estado é perigoso não porque seja insuperável, mas porque se disfarça de lucidez. A pessoa nele parece que enxerga mais do que os outros, e às vezes enxerga mesmo, mas usa essa visão para paralisar em vez de mover. O niilismo ativo é completamente diferente. É o estado de quem reconheceu que os velhos valores caíram, não fugiu do vazio que isso criou, entrou nele de olhos abertos e começou o trabalho de criar valores próprios. Não valores universais, não verdades absolutas que valem para todo mundo e que precisam de aprovação externa para existir. Valores honestamente seus, escolhidos, testados, vividos. Nietzsche chamava isso de transvaloração de todos os valores e deixava claro, sem romantismo nenhum, que era o trabalho mais difícil que um ser humano poderia se propor a fazer. Não porque fosse tecnicamente complexo, mas porque exigia criar sem garantia de que o que estava sendo criado tinha valor, sem audiência validando no caminho, sem sistema de referência externo confirmando que você estava indo na direção certa. Só você e o que você decidiu que importa, sabendo que pode estar errado, sabendo que vai descobrir o erro só depois e avançando mesmo assim. Dostoiévski escreveu sobre esse vale com uma precisão que nenhum tratado filosófico conseguiu igualar. Nietzsche o descobriu tarde, em 1887, poucos anos antes do colapso mental que encerraria sua vida intelectual, e escreveu numa carta que havia encontrado o único psicólogo de quem tinha algo a aprender. O que Dostoiévski estava descrevendo em Memórias do Subsolo, publicado décadas antes, era exatamente esse estado. O narrador do livro é um homem que pensa demais, vê demais, consegue antecipar as consequências de cada ação antes de agir, o que o paralisa completamente. Consegue perceber as motivações por trás do comportamento das pessoas ao redor, o que torna qualquer relação superficial insuportável e qualquer relação profunda aterrorizante. Ele acordou cedo demais para o mundo em que vive. E o resultado não é liberdade. É confinamento num subsolo interior de onde ele observa a vida acontecer sem conseguir participar de forma genuína. Dostoiévski não estava romantizando esse estado, estava diagnosticando. E o diagnóstico era claro. Quando a consciência se expande além de um certo ponto, ela se torna fardo antes de se tornar libertação. Existe um período que pode durar meses ou anos
em que você já não consegue mais viver no modo antigo e ainda não construiu o modo novo. Jung chamou de noite escura da alma, tomando emprestado o termo do místico São João da Cruz. Dostoiévski chamou de subsolo. Os nomes são diferentes, a topografia é a mesma, e o que importa entender é que três mentes completamente diferentes, de tradições completamente diferentes, usando metodologias completamente diferentes, a filosofia, a psicologia, a literatura, chegaram ao mesmo ponto. Isso não é coincidência. É convergência em torno de algo real. O vale tem uma textura específica que quem está nele reconhece imediatamente. É a sensação de estar entre dois mundos sem pertencer completamente a nenhum. De ter entendido coisas demais para voltar, mas ainda não ter construído o suficiente para seguir com clareza. De olhar para os dois lados, o que ficou para trás e o que ainda não existe, e sentir que o chão só existe embaixo dos seus pés, no exato ponto onde você está pisando agora. Um passo de cada vez, sem mapa completo, sem garantia de chegada. Nietzsche chamava esse momento de a hora do grande meio-dia, o instante de máximo desconforto e máxima possibilidade. O ponto em que tudo depende do que você faz a seguir. Nietzsche não era nihilista. Era o maior crítico do nihilismo que existiu, e a saída que ele propôs é difícil de ouvir porque não tem consolo embutido. Tem responsabilidade, tem exigência, tem a recusa explícita de oferecer qualquer estrutura pronta para substituir as que caíram. O amor fati, amor ao destino, é a ideia mais mal compreendida que ele deixou e também a mais exigente. Não é resignação. Não é a postura passiva de quem aceita o que vem sem reagir. É algo radicalmente diferente e muito mais difícil. Amar não só o que aconteceu de bom, mas tudo. O fracasso que você não escolheu. A perda que reorganizou sua vida sem pedir permissão. O período que você passa hoje sem saber ainda o que vai gerar. Não como masoquismo, como reconhecimento de que cada um desses eventos foi necessário para que você seja quem você é agora. E que desejar que tivesse sido diferente é desperdiçar em impossível a única energia que você tem para o que vem depois. O eterno retorno não é cosmologia, é experimento mental. A pergunta que Nietzsche formulou e que continua sendo a mais honesta que a filosofia já colocou sobre como você está vivendo, se você soubesse que ia viver essa vida exatamente igual, cada detalhe idêntico, infinitas vezes, você conseguiria dizer sim? Não como abstração, como radiografia das suas escolhas reais agora, das conversas que você está tendo ou evitando, do trabalho que está fazendo ou adiando, das relações que está construindo ou tolerando. Se a resposta para alguma dessas coisas for não, isso não é informação sobre o universo, é informação sobre como você está vivendo, e informação, quando honesta, exige resposta. O Übermensch, traduzido geralmente como super-homem, numa versão que Nietzsche teria rejeitado com irritação pela conotação física e heróica que ganhou, não é um ser geneticamente superior. Não é um conquistador, é um tipo humano que passou pelo processo completo de destruição e reconstrução de valores e que saiu do outro lado com algo que é genuinamente seu. Não superior aos outros, liberto da necessidade de aprovação externa como bússola, que não busca conforto como objetivo porque entendeu que o conforto que adormece é o inimigo mais eficiente do crescimento real, que criou, no espaço que ficou depois que os valores herdados caíram, algo que resiste ao teste do eterno retorno. Algo pelo qual consegue dizer sim. Existe uma diferença que Nietzsche nunca parou de sublinhar, entre suportar a vida e escolhê-la. A maioria das pessoas suporta, não por fraqueza de caráter, por nunca ter sido apresentada a possibilidade real da escolha depois do vale, por nunca ter entendido que o vale tinha saída, por ter chegado no niilismo passivo e interpretado como destino o que era passagem. A escolha que ele propunha não era fácil, não vinha com garantia, não tinha a segurança de pertencer a um sistema maior que validava cada passo, mas era honesta. E para Nietzsche,
Honestidade era a única forma de grandeza que resistia ao tempo. O que fazer com tudo isso agora não é uma pergunta retórica. É a pergunta mais prática que esse vídeo pode deixar. E a resposta que Nietzsche dava e que a psicologia contemporânea chegou por outro caminho é mais simples e mais difícil do que qualquer lista de passos. Existe uma prática que ele usava e que aparece dispersa ao longo dos aforismos, das cartas, dos fragmentos póstumos. Ele chamava de filosofar com o martelo. Não destruição por destruição. A percussão do médico que bate no joelho para testar o reflexo. O martelo não quebra o que é sólido, só derruba o que era ilusão de solidez. A prática é esta: pegar uma crença que você sustenta com facilidade, uma crença sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre quem você é, sobre o que você quer, e escrever com honestidade real o melhor argumento possível contra ela. Não para mudar de opinião necessariamente, para ver se a crença aguenta o peso da pergunta. Se você trava, se você sente uma resistência que não é intelectual, mas visceral, se você não consegue nem formular o argumento contrário, sem descartá-lo antes de terminar, esse é o sinal de que aquela crença não é um pensamento, é parte da sua identidade, e a consciência vai chegar lá de qualquer jeito, com ou sem o seu consentimento. A única escolha real é se você vai estar preparado quando chegar. A psicologia chama esse processo de self-distancing, a capacidade de observar suas próprias crenças de fora, como objeto de estudo, sem colapsar a observação com a identidade. Pesquisas mostram que essa prática, feita com regularidade, reduz reatividade emocional diante de conflito de valores, aumenta a capacidade de tomar decisões que são realmente suas, em vez de respostas automáticas ao que o grupo espera, e produz ao longo do tempo uma relação mais honesta consigo mesmo do que qualquer quantidade de introspecção circular consegue produzir. A diferença entre ruminar e pensar de verdade é essa: ruminar circula, pensar de verdade testa. E testar dói de um jeito específico, que é o desconforto de uma crença que não aguenta o próprio peso quando examinada. Você que ficou até aqui já passou por algo durante esse vídeo. A consciência não pediu licença para aparecer aqui. Ela nunca pede. Nietzsche não prometeu que ia ser bom. Não prometeu chegada, não prometeu pertencimento no outro lado, não prometeu que o processo seria limpo ou rápido ou reconhecido por quem está ao redor. Prometeu que ia ser real. E que real! Para quem chegou ao ponto em que a ilusão ficou cara demais para manter, é o único caminho que ainda faz sentido. Ele escreveu em Além do Bem e do Mal que o homem mais corajoso não é o que não sente medo. É o que sente medo e avança mesmo assim, que a grandeza não está na ausência de sofrimento, está na capacidade de dizer sim para a vida, mesmo quando o sim tem um custo visível. E escreveu, numa das passagens de Assim Falou Zaratustra, que mais perseguiu leitores ao longo de gerações, que aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro, e que se você olhar por tempo suficiente para dentro do abismo, o abismo também olha para dentro de você. O abismo é real. Nietzsche olhou, pagou o preço até o fim. E o que ele deixou nos livros é o mapa mais honesto que existe do que acontece quando alguém decide de verdade enxergar. Você agora sabe disso, e não tem como não saber. Falando em ir à fonte, existe uma diferença enorme entre conhecer as ideias de Nietzsche pelo que os outros dizem sobre elas e ler o original. Não porque o original seja mais fácil, não é. Mas porque é só no texto que você encontra o ritmo do pensamento dele, a forma como ele constrói e destrói uma ideia no mesmo parágrafo, a intensidade que nenhum resumo consegue reproduzir e que muda a forma como você vê praticamente tudo depois. Deixei na descrição o link de um box com os 4 livros principais. Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, A Gaia Ciência e O Nascimento da Tragédia, numa edição brasileira de qualidade. É o primeiro link. E deixei também o link de uma coleção que coloca 6 dos maiores pensadores da história em 100 minutos cada: Freud, Jung, Lacan, Nietzsche, Aristóteles e Platão.
Perfeito para entender o contexto em que Nietzsche pensava, os que vieram antes e os que vieram depois. É o segundo link na descrição. Se você vai fazer uma coisa diferente depois desse vídeo, que seja essa. Me conta nos comentários, qual foi a primeira coisa que a consciência tirou de você? Não a mais recente, a primeira. O momento em que você percebeu que alguma certeza não voltava mais. Eu leio todos os comentários, e é muitas vezes lá que nascem os próximos vídeos. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito que a maioria do conteúdo não faz, o like ajuda o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas que preferem pensar em vez de apenas consumir. Se inscreve se ainda não é inscrito. Te vejo no próximo.